Boa noite, o meu nome é Luiz. Eu moro no interior de Santa Catarina, em uma cidade que hoje possui 20 mil habitantes. Porém, há cerca de 30 anos atrás, quando esse relato ocorreu, havia pouco mais de 10 mil. Nessa época eu tinha 17 anos e eu havia acabado de começar a namorar uma menina que hoje é a minha esposa. Ela morava aproximadamente a 3 quilômetros da minha casa. Para encontrá-la, eu ia até a sua casa a pé, já que eu não possuía bicicleta, moto, muito menos carro. Desses 3 quilômetros, cerca de 500 metros eram cobertos por uma floresta de eucalipto dos dois lados da estrada. Eu só podia vê-la aos sábados e domingos. Então eu saía de casa por volta das 5 horas da tarde e retornava por volta das 11 horas da noite. Sempre que voltava da casa da minha namorada, eu passava pelo local onde havia a floresta de eucalipto. Nesse trecho, eu sempre ouvia barulho de passos em folhas secas, mas eu achava que poderia ser o gado, já que do lado da floresta havia uma pastagem onde um senhor criava os gados. Certa vez, enquanto eu passava, uma pedra foi arremessada e caiu na minha frente. Eu parei e olhei para os lados e não vi nada. Apenas ouvia os barulhos de alguém caminhando no meio do mato. Foi nessa hora que eu senti um arrepio, mas continuei o meu caminho, sendo que eu não olhava mais ao meu redor. Algumas semanas depois, em outro domingo, eu estava voltando da casa da minha namorada e ouvi os mesmos barulhos novamente, sendo que dessa vez eu tomei coragem e parei de andar e tentei encontrar o animal que fazia aqueles barulhos, mas para o meu espanto não havia nada além daqueles passos em folhas secas que eu continuava ouvindo. Então rapidamente eu voltei a andar e cerca de 50 metros à frente me jogaram uma pedra. Quase que imediatamente eu senti um arrepio e continuei andando, mas parecia que algo estava me seguindo ao meu lado, sendo que estava no meio do mato. Na semana seguinte, retornando da casa da minha namorada em um sábado, por volta das 11 horas da noite, eu vi passos apressados vindo por detrás de mim. Eu olhei para trás e vi o que parecia ser um senhor de terno e chapéu preto. Ele estava com a cabeça baixa. Quando aquele senhorzinho passou por mim, eu disse: "Boa noite, senhor." E eu mesmo não esboçou nenhuma reação e continuou fazendo seu caminho de cabeça baixa e passos apressados. Na hora eu até estranhei, pois no interior é muito comum as pessoas se cumprimentarem, especialmente os mais velhos. Eu continuei o meu caminho, mas o senhor andou mais uns 10 metros à minha frente e de repente se virou e foi em direção à floresta de eucalipto. Porém tem um detalhe: naquele trecho havia uma cerca de arame farpado e esse senhor simplesmente passou no meio da cerca, parecendo ser até um holograma e desaparecendo logo em seguida no meio da mata. Ao ver aquilo eu fiquei paralisado. Eu estava arrepiado até os meus últimos fios de cabelo, mas eu consegui reunir minhas forças e corri até chegar em casa. Quando cheguei, eu desabei na cama, exausto da corrida, mas a minha mente não parava de funcionar. Eu não conseguia acreditar no que eu tinha visto, se era real ou apenas fruto da minha imaginação. O senhor simplesmente passou pela cerca e sumiu na mata, exatamente onde eu ouvi os passos de folhas secas. Nas semanas seguintes eu continuei passando por aquele caminho sem ver nada. Mas um mês depois do susto, algo aconteceu. Enquanto eu retornava para casa, no mesmo lugar onde havia avistado aquele senhor de terno, eu vi um cachorro parado. Os seus olhos brilhavam como brasas. Eu pensei em dar meia volta e correr, mas as minhas pernas pareciam não mais me obedecer. Eu estava paralisado novamente. Por sorte, apareceu alguém com uma moto atrás de mim e o farol da moto
assustou aquele cachorro que imediatamente correu para dentro do mato, sumindo por entre as árvores. Eu aproveitei então a grande oportunidade que eu tive e corri também de volta para minha casa. E foi a partir desse dia que eu nunca mais usei aquele caminho durante a noite. Quando eu ia para a casa da minha namorada, eu ia cedo logo após o almoço e voltava sempre ao anoitecer. Por muitas vezes eu ficava me questionando sobre esses acontecimentos, sem saber se eram algo sobrenatural ou apenas fruto da minha imaginação. Mas o que eu vi não podia ser real. Eu tenho certeza que essas aparições não são desse plano. Olá, eu estou enviando esse relato pois eu passei por uma experiência que eu nunca havia vivenciado antes. O meu nome é Elisa, eu tenho 56 anos de idade e sou do interior do Ceará. Tudo começou quando resolvi visitar meus filhos no Rio de Janeiro. Eu comprei a passagem e fui. A viagem de ida foi bem tranquila. Chegando lá, eu fiquei 2 meses aproveitando a companhia dos meus filhos. Então decidi comprar a passagem de volta para casa. Então, quando foi no dia 2 de fevereiro de 2023, eu saí do Rio e iniciei a viagem de retorno em uma nova empresa de ônibus na qual eu nunca havia viajado antes. Logo de início, o ônibus atrasou 5 horas além do horário marcado. Eu tive que sair de onde eu estava para encontrar outro ônibus em uma outra rodoviária no Rio. Conseguimos encontrar o ônibus e seguimos viagem. Já estávamos cansados de esperar tanto e mal podíamos esperar para entrar logo no ônibus e assim irmos para casa. Então entramos e seguimos com a viagem. Chegando em Campos, uma cidade do Rio, o ônibus parou do nada. Por coincidência ou não, foi bem na curva de uma estrada onde já haviam ocorrido muitos acidentes graves, até mesmo com vítimas fatais. Como já era noite e estávamos bastante atrasados e cansados, ficamos bem receosos, pois aquele ponto era bastante perigoso e haviam muitos assaltos. O motorista resolveu sair para ver o que havia acontecido. E nisso o rapaz que estava sentado ao meu lado também saiu para ver. E em pouco tempo, todos que estavam no ônibus haviam saído também. Aliás, menos eu que fui a exceção, pois eu continuei sentada na minha poltrona. Como estávamos em uma curva fechada e não haviam casas e nem iluminação por perto, o motorista resolveu queimar um pneu para sinalizar para os outros motoristas que ali passavam e assim evitar um provável acidente. A estrada estava muito deserta e, como era noite, a passagem de veículos por ali era mínima. Enquanto o motorista, chamado Leonardo, inspecionava o ônibus procurando problemas junto com o rapaz que estava sentado ao meu lado, eles então começaram a sentir um vento quente, mas apenas nos pés. A mata estava silenciosa, qualquer movimento ali poderia ser ouvido. Nesse momento, os dois relataram ter sentido um arrepio da cabeça aos pés. Sentiram que algo macabro estava ali presente. Eles olharam em direção à mata e, mesmo na escuridão, conseguiram ver algo como uma criatura entre a mata, com cerca de uns 2 metros de altura. A coisa era toda preta e sem rosto. Na verdade, era apenas um borrão que lembrava muito a silhueta de uma pessoa. Aquela criatura preta e densa ficou olhando na direção de todos que estavam do lado de fora. Então o pessoal que estavam do lado de fora correram para entrar com medo e bastante apavorados. Quando entraram, relataram o que viram e todos ali começaram a orar. Eu que não saí continuei sentada. Em minhas mãos estava um pequeno saquinho de areia com terra benta que a minha filha havia me dado antes de entrarmos no ônibus.
Eu segurei o saquinho de areia em direção ao meu peito e comecei a falar: sangue de Jesus tem poder. Eu ficava repetindo isso várias e várias vezes. Todos ao redor falavam a mesma coisa. Todos ali sentiram que algo havia entrado no ônibus, pois o ônibus havia balançado. Nesse momento, uma senhora que estava sentada atrás de mim se levantou para orar. Ela parecia orar com muita fé, e não demorou muito para ela cair no chão desmaiada. O ônibus estava completamente escuro, e como a senhora havia caído, todos naquele momento pararam de orar por um segundo. Nesse instante, eu senti um medo que eu nunca havia sentido antes na minha vida. Dentro do ônibus havia um silêncio ensurdecedor, um silêncio macabro, e uma sensação de medo e desespero havia tomado conta de todos nós. Depois de alguns segundos, todos correram para ajudar a senhora que havia desmaiado. Eu não tive coragem de levantar e nem forças eu tive para tentar ajudá-la. Levantaram a senhora e depois de alguns minutos ela voltou à consciência. Depois tivemos a sensação de que aquela coisa parecia ter saído. Isso tudo durou cerca de 1 hora mais ou menos. Foi quando o ônibus do nada voltou a funcionar e seguimos viagem novamente. 40 minutos após, o ônibus parou novamente. Eu não sei especificar em qual estrada estávamos, mas sei que ainda estávamos em uma estrada bem deserta. O motorista, maluco que era, resolveu sair mais uma vez para verificar qual seria o problema do ônibus. E assim que ele saiu, o mesmo sentiu que alguém lhe jogou uma pedra nos pés. Era uma pedra pesada e bem grande. A pedra não chegou a encostar nos pés dele, mas o assustou. E novamente, ele tentou identificar de onde havia vindo. Foi aí que ele viu que a pedra tinha vindo da mata novamente. Parecia que alguém havia jogado, mas para jogar uma pedra tão grande assim, tinha que ter muita força. Ele entrou assustado e pediu para que todos orassem novamente, pedindo para que Deus nos desse proteção e nos livrasse de todo o mal que ali estava presente, pois tinha algo nos perseguindo. Isso era nítido. Havia momentos em que o motorista colocava as mãos na cabeça, pois o desespero já estava tomando conta dele. Já era a segunda vez que o ônibus quebrava sem nenhum motivo aparente, pois era um ônibus muito bom e bem novo. Era muito estranho. Ele afirmava que isso nunca havia acontecido antes com todas as viagens que ele já tinha feito. Ele então conseguiu dar mais um jeito e voltamos a viajar. Quando chegamos no interior da Bahia, mais especificamente em Barreiras, o ônibus novamente quebra, mas dessa vez foi perto de um posto de gasolina. Lá o motorista conseguiu encontrar um mecânico. Enquanto o mecânico via o problema do ônibus, todos nós esperávamos em uma pousada cedida pela empresa de viação que havia bem perto do posto de gasolina. O mecânico então conseguiu dar um jeito no ônibus e voltamos a viajar logo pela manhã. Mas dessa vez, o mecânico nos acompanhou até um certo trecho para que, caso novamente o ônibus parasse, ele estaria ali para nos ajudar. Estávamos novamente numa estrada reta. Não haviam buracos. Então, de repente, sentimos o ônibus balançar muito de um lado para o outro. Parecia que estávamos em um navio em alto mar. Foi aí que começamos a nos apavorar, pois nós não estávamos entendendo por que o ônibus balançava daquele jeito. Parecia que algo iria fazê-lo capotar. Nessa hora eu fechei os meus olhos e orei, pedindo para que Deus nos ajudasse. Foi quando eu tive medo e achei que eu não voltaria a ver os meus filhos novamente. De repente, o ônibus para de balançar e fica normal. Saindo da Bahia, ainda vimos mais uma coisa estranha, que acredito que fosse ainda a entidade maligna que estava querendo nos atormentar. Olhamos para a mata e vimos algo. Era um homem todo de vermelho, ajoelhado em frente a uma cruz preta.
Ele fazia movimentos estranhos, erguendo o corpo para frente e para trás repetidamente. Mesmo com o ônibus em movimento, conseguimos ver. Não sei se era uma pessoa ou de fato mais uma assombração. A viagem duraria 3 dias, mas acabei ficando na estrada 5. Eu só sei que essa viagem ficou na minha mente como a pior viagem que eu já fiz em toda a minha vida. Sinceramente, eu não pretendo mais sair de casa, nem penso em voltar para o Rio de Janeiro, pois essa viagem me traumatizou muito. Nem sei bem o porquê aconteceu tudo isso e nem sei o que era aquela coisa. Bom, esse é o meu relato. Pode não ser tão assustador, mas para quem estava naquele ônibus, com certeza jamais esquecerá. Boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é André Aparecido. Eu tenho 55 anos de idade e moro em Campos do Jordão, interior de São Paulo, onde eu trabalho como taxista há quase 22 anos. No ano de 2008, eu fui testemunha de uma história difícil de acreditar. Até mesmo para mim, que presenciei a coisa naquela noite, é difícil de crer que aquilo foi real. A minha sogra, depois que o seu marido faleceu, descobriu que tinha uma doença e precisaria de cuidados especiais da capital. Então, durante 3 dias da semana, eu acordava às 3 horas da manhã e a levava até o hospital junto com a minha esposa. Ficamos nessa rotina por quase 1 ano, mas já próximo de encerrar o tratamento, tivemos um encontro assustador com algo na estrada, que até hoje isso me dá pesadelos. Só faltavam mais 6 consultas e estávamos bem felizes, pois essa luta logo acabaria. Fizemos como sempre naquela noite. Acordamos na madrugada e eu fui checar se estava tudo bem com o carro, enquanto a minha esposa preparava tudo para a viagem. Já estávamos acostumados e as viagens eram sempre tranquilas, com a estrada limpa e quase nenhum barulho. Só que naquela quarta-feira não foi igual às outras. Nós já estávamos indo quando de longe eu avistei um carro parado na estrada. Era uma família com 2 crianças. Eu vi uma mulher pegar as crianças e levá-las para trás do carro, pois ela não sabia quem nós éramos. Eu tive essa mesma cautela, pois poderiam ser assaltantes fingindo serem uma família. Eu desci do carro e fui dar uma olhada e vi um homem que logo me pediu ajuda para ver qual era o problema do seu carro, pois já havia olhado tudo e não conseguiu achar o que estava de errado nele. Quando dei a volta até a frente do carro do tal homem, eu notei um grande amassado do lado direito, e não só isso, havia sangue também. E quando eu vi, eu dei logo um passo para trás. O homem me olhou e, vendo que eu tinha me assustado, falou: "Olha, calma aí, não é o que você está pensando. Olha ali na frente. Eu acabei sem querer atropelando o bezerro, por isso que tem sangue e o carro está amassado. Vai ali na frente, o corpo do animal está ali jogado, está ali na frente. Esse bezerro surgiu do nada. Ele veio correndo como se estivesse fugindo de alguma coisa. Se liga, tá vendo ali no cercado? Tá quebrado. Parece que ele passou por ali correndo e atravessou bem na hora em que eu estava passando." "Tá, tudo bem. Mas por que você acha que ele estava fugindo?" perguntei. E ele me respondeu: "Simplesmente porque o animal não estava sozinho. Haviam vários correndo por todos os lados e não deu tempo de desviar. Já os outros continuaram correndo sem parar, e que, por sinal, já devem estar bem longe daqui. Eu não sei o que os assustou, mas nessa escuridão qualquer barulho deve fazer medo a eles." O homem ficou olhando debaixo do carro e segurava uma lanterna, enquanto a mulher e sogra conversavam com a esposa e filhas dele. Foi quando eu comecei a escutar uns barulhos estranhos que vinham da mata, e aquilo começou a me incomodar. Eu perguntava a ele: "Cara, você está escutando isso?"
Parece que tem alguma coisa na mata que está se mexendo. O homem saiu debaixo do carro e usou a lanterna para clarear ao redor, mas não dava para ver nada, só que com certeza havia algo naquele lugar. Ah, deve ser algum animal da região, disse o homem, tentando parecer calmo. Ele então me pediu para entrar em seu carro e dar partida, pois parecia enfim ter finalmente encontrado o problema. Eu entrei e dei a partida e finalmente o carro pegou. Ele gritou para que eu desligasse, pois ele havia achado o problema e agora estava resolvendo. Quando saí, eu fui com a lanterna para iluminar embaixo do carro. Só que quando eu passei a luz onde o corpo do bezerro deveria estar, ele simplesmente havia sumido. Havia apenas uma marca de sangue onde o corpo deveria estar. Eu me agachei bem devagar e falei baixinho: olha só, sai daí de baixo bem devagar, chama a tua família e vamos sair daqui agora. O homem perguntou o que eu tinha visto para estar falando tão baixo e eu respondi: não é o que eu vi, na verdade é o que eu não vi. O corpo do bezerro que você atropelou não está mais ali na frente. Pelo que eu saiba, animais mortos não andam por aí. Na hora ele fez um sinal para sua família que veio rápido até o seu carro e eu corri até o meu. Ele começou a tentar ligar o carro novamente, que no começo deu umas engasgadas, mas graças a Deus pegou. Quando eu liguei o meu carro, os dois carros ficaram com os faróis altos, iluminando uma boa parte da escuridão em que estávamos. Foi aí que eu vi onde estava o bezerro morto. Uma criatura que eu não sei descrever com palavras estava devorando o corpo do animal próximo ao cercado de onde ele havia saído. Era uma criatura pálida com garras e dentes pontudos que arrancavam grandes pedaços de carne e se alimentava, parecendo não se importar com as luzes. Ele continuava comendo e nos olhava. Eu buzinei e saí cantando o pneu, e o homem veio atrás de mim. Eu estava com o pé lá embaixo e só iria parar quando eu estivesse a quilômetros daquela coisa. Quase uma hora depois, eu parei numa rua já com muitas casas e saí do carro para respirar um pouco. E o carro atrás de mim também parou. Eu estava em choque com o que eu tinha visto, e ninguém ali fazia ideia do que era aquela coisa na estrada. Todos no carro estavam muito assustados, pois nós tínhamos ficado parados ali bastante tempo, e se por acaso a criatura quisesse ter atacado, com certeza ela teria. Nós nem teríamos visto ela chegando. Ela conseguiu pegar o corpo do bezerro morto e levá-lo para o mato, e ninguém ali sequer escutou qualquer barulho quando ela fez isso. Nos despedimos da família e fomos até o hospital, e na volta passamos pelo mesmo lugar, mas só havia uma marca de sangue no asfalto para contar a história. Nas noites seguintes, sempre que tínhamos que passar no lugar onde havíamos visto aquela criatura, eu passava o mais rápido possível e nem olhava para os lados. Foi assim até o tratamento da minha sogra acabar. Pesquisando sobre o que poderia ser aquele demônio que eu havia visto, eu acabei encontrando relatos de encontro com criaturas que me lembravam muito a mesma que eu vi. Mas ninguém sabe ao certo que tipo de coisa é essa que se alimenta da carne dos mortos. Alguns dizem que é um carniçal, já outros chamam de Ghoul, uma criatura infernal que habita cemitérios e lugares muito esquecidos. Ela se alimenta da carne dos mortos e pode viver embaixo da terra ou em túmulos abandonados. Eu não tenho certeza se era a mesma criatura que eu vi naquela noite, mas tudo leva a crer que sim. Depois de tudo que eu vi, eu não duvido mais de nada que possa existir, principalmente de coisas sobrenaturais. Uma caverna abandonada ou até mesmo um cemitério esquisito pode ser o lar de uma criatura como essa. E quem é louco para tentar provar que não? Bom, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite.
Boa noite, o meu nome é Denise. Eu moro na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O meu relato é sobre algo que aconteceu com meu irmão no ano de 2014. O meu irmão morava em Guaraí, Rio Grande do Sul, e sempre trabalhou como motorista de ônibus. Ele morou em algumas cidades do interior gaúcho e também na capital Porto Alegre. Devido ao trabalho dele, e depois de muitos anos trabalhando numa empresa de ônibus intermunicipais aqui do estado, o meu irmão acabou ficando desempregado. Ele estava no seu segundo casamento e tinha uma filha de 2 anos e uma outra um pouco mais velha do primeiro casamento, para a qual ele tinha que pagar pensão. Portanto, não poderia ficar desempregado por muito tempo. Foi então que surgiu uma oportunidade de trabalhar como caminhoneiro para uma empresa de transportes de cargas aqui de Guaraí mesmo. No entanto, essa empresa também fazia fretes de cargas diversas, incluindo pedras preciosas, arroz e entre outras coisas. Às vezes, ele ia para o Uruguai, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e muitas das vezes aqui para o interior gaúcho. A minha já falecida cunhada e minha sobrinha pequena viajavam com ele, mas quando as viagens eram muito longas, ele acabava viajando sozinho. Haviam viagens em que ele ficava mais de 20 dias na estrada, principalmente em épocas de safra. O meu irmão nunca foi medroso, sempre foi uma pessoa determinada e destemida, inclusive quando trabalhou em Porto Alegre, que nessa época chegou a reagir a um assalto em seu ônibus e, com êxito, acabou detendo o assaltante até a chegada da polícia. No entanto, numa dessas viagens ao estado do Paraná, o meu irmão teve uma experiência tão assustadora que não esqueceu até hoje e que, ao retornar após o acontecido, falou para o seu patrão para que nunca mais o mandasse puxar cargas para o Paraná. O meu irmão disse que não lembrava bem o dia, mas era um dia de semana já tarde da noite. Ele ia com o caminhão carregado por uma estrada de chão com muitas curvas e uma subida no interior do município de Jacarezinho, no Paraná. Em muitos trechos, as plantações e os matos tomavam conta da estrada. Ele estava cansado e faltavam poucos quilômetros para chegar a um posto de gasolina onde pretendia passar a noite para seguir viagem no outro dia bem cedo. Quando começou a subida, cerca de uns 70 a 80 metros, ele avistou um animal grande do tamanho de um boi de 2 ou 3 anos de idade. Este animal estava na beira da estrada e se movimentava como se fosse atravessar para o outro lado. Foi quando ele buzinou para alertar o bicho e acendeu o farol alto do caminhão. Foi nesse instante que ele viu com clareza aquele animal de olhos amarelos, meio alaranjados, ficar de pé nas patas traseiras e que certamente tinha mais de 2 metros de altura. Com a luz alta, deu para ver que ele era peludo, de pelo escuro meio castanho, mas a face era como a cara de um cão deformado. Era algo que ele nunca viu igual. Não era como nenhum tipo de animal que ele soubesse que existia. O meu irmão disse que foi tomado por um pavor que ele não sabia o que fazer, pois a estrada era estreita, era uma subida e não tinha como ele retornar com a carreta carregada. Ele então seguiu em frente e passou pelo bicho, que permaneceu em pé na beira da estrada encarando o meu irmão. O meu irmão me disse que ele acelerou o caminhão ainda mais, mas tinha a sensação de que o caminhão não andava. Ele temia que aquele bicho tivesse subido na sua carreta, tanto que não parou no posto de gasolina que havia um pouco mais adiante, indo parar na cidade seguinte, já perto do amanhecer do dia. Quando retornou a Quaraí, relatou o ocorrido para colegas e para o patrão, que inicialmente acharam graça e disseram bobagens para ele. No entanto, seu patrão acabou levando a sério quando ele disse que não puxaria mais carga para o Paraná, senão poderia até mandá-lo embora.
Depois que o meu irmão falou aquilo, o patrão dele viu que ele estava falando sério, assim como os amigos. E foi a partir desse dia que o meu irmão nunca mais trabalhou puxando cargas para o Paraná. Ele ia para qualquer canto, até para o inferno se o mandasse, mas para o Paraná nunca mais ele foi. Bom, esse foi o relato do meu irmão. Eu agradeço a todos e tenham uma ótima noite. Se você gostou desse vídeo, convido a você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa experiência com mais pessoas que gostariam de ouvir esse relato. Aqui embaixo está o campo dos comentários para você deixar uma crítica, elogio ou até mesmo alguma sugestão de algum vídeo. O meu muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.